Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Farol! Ó, e hoje, cara, a gente tá com um convidado aqui muito bacana, mas tu quer fazer a primeira chamadinha, né? Sim, sim. Ó, meu nome é Jéssica Fontinelli. A gente tá super feliz de estar começando aqui com o pé direito com o nosso convidado. E antes de mais nada, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e também a mandar para pelo menos, acho que Cinco pessoas cinco ali, pessoas, cara. pelo menos, Essa assim, força, manda né? no grupo da família lá e ajuda a gente a chegar mais longe. É isso aí, ó. Hoje estamos aqui com o fundador da Casa do Oleiro aqui em Manaus. É só aqui em Manaus, né, Rodrigo? Por enquanto. Por enquanto, cara. Então vou deixar o Rodrigo se apresentar um pouquinho. Fica à vontade, Rodrigo. Tá bom. E olha, não curte só e compartilha com 5 não. Compartilha com 10. Compartilha, dá o likezinho lá, vai ficar bem legal. Bem, meu nome é Rodrigo Zacarias, eu sou fundador da Casa do Oleiro, mas acima de tudo, que eu gosto que me caracterizem é como um marido, um pai, e o resto vem como consequência. Sou casado com a Vitória, pai do Gabriel Daniel e da Larissa, filhos abençoados, eu amo a minha família. E é um prazer estar aqui com vocês e nós vamos ficar falando mais sobre a Casa do Oleiro. E a minha atividade secular pouco interessa, né? Hoje a gente está aqui para falar da Casa do Oleiro, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Ó, é um prazer receber você aqui também, ó, Rodrigo. A gente ficou muito feliz quando vocês aceitaram o convite. E na próxima, tenha certeza, Vitória, ó, sei que você vai assistir aqui. O convite já tá aberto aqui pra gente falar sobre casamento, família, etc. Fechado? Tá fechadíssimo. Vamos fazer essa programação aí com antecedência e a gente vai vir aqui compartilhar sobre família, que é uma coisa também tão importante, né? A família é a base de tudo e aí, do que nós vamos falar, a gente vai ver que a falta de uma assistência familiar vai acabar levando a uma situação desagradável, né? Que é a que eu acabo convivendo com ela todo dia. Então, uma estrutura familiar ela é importante. O quanto nós pudermos falar disso e desenvolver e gerar debates e, acima de tudo, apoiar, porque família precisa de apoio. Hoje em dia, as pessoas precisam de boas referências, a fim de que, por meio dessas boas referências, venham firmar, se estabelecer, né? Ninguém nasce sabendo como é ser pai, como é ser mãe, como é ser marido, como é ser esposa. E a gente vai aprendendo no dia a dia. E tem boas referências nesse sentido que acabam nos dando suporte. A gente olha para eles assim, pô, aquilo ali é um bom modelo a ser seguido, né? E a sociedade precisa de bons modelos no que diz respeito à família. Então vai ser uma alegria, uma honra. E já fica aqui a pincelada para você, quando tiver o próximo episódio. O próximo episódio, já digo, eu vou falar de família, vamos marcar para assistir, eu creio que vai ser bastante edificante. Show de bola. Ó, eu vou só comentar aqui com vocês uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, a gente conheceu o Rodrigo e a Vitória num jantar. É verdade. E eu acabei de confessar aqui que nesse dia eu tava passando mal. Literalmente, tá? Literalmente, porque a história que ele contou pra gente, ele vai compartilhar um pouquinho hoje aqui também. Nossa, foi muito impactante, mexeu muito comigo, né? Mexeu com o Diogo também. Só que as emoções estavam borbulhando aqui na minha barriga. Eu falei, meu Deus, passei mal de verdade. Não era só pela caldeirada, não, né? Não era. E quando eu soube dessa história, eu fiquei preocupado. Eu digo, meu Deus, o que eu falei que gerou todo esse reboliço aí? Mas são histórias realmente verídicas e são histórias marcantes. E o que nos alegra é de saber que são histórias que estão mudando, né? Sim. São vidas que estão sendo transformadas. Exatamente. E é esse o nosso empenho, essa nossa alegria e acaba sendo essa nossa motivação para continuar a desenvolver esse trabalho que nós desenvolvemos na Casa do Oleiro, na Casa do Oleiro Manaus. Uou, que massa. Ó, eu vou começar fazendo umas perguntas para você que está nos assistindo. Ó, talvez você esteja se perguntando como servir a Deus. Outra pergunta é, como começar um projeto social? Ou talvez também você ainda não tenha percebido uma oportunidade para fazer algo que Deus já colocou no teu coração. Então fica com a gente até o final desse vídeo, porque talvez essas respostas para essas perguntas ou outras que você possa ter para começar um projeto, servir a Deus, etc., esteja aqui nesse momento e até o final do vídeo eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Olha, a gente também comentou uma coisa seguinte. Eu e o Diogo, a gente faz algumas coisinhas, né? Porque eu tava compartilhando com o Rodrigo. Parece que a gente faz isso aqui, ó.
E quando eu ouvi a história, eu falei, meu Deus, eu preciso caminhar mais, né? Colocar mais, né? Pro meu pé ficar maior do que a minha cabeça, né? Nós vamos ter que falar isso para eles saberem do que se trata. Vamos ter que explicar. O Rodrigo vai explicar essa conversa aí. Mas são perguntas, assim, confrontadoras, né? Pro nosso coração. Porque a gente sabe que... Vou nem falar de salvação, que a salvação, né, não é mérito nosso. Mas o serviço, ele é essencial para um coração, assim, que é temente ao Senhor, sabe? E quando fala em servir, realmente não precisa ser uma coisa extraordinária, né? Iniciar um projeto grande. Mas outro dia uma pessoa falou comigo assim, poxa, eu tenho servido pouco a Deus. Eu falei assim, é fácil, amiga. Olha para quem está ao teu lado, né? Porque às vezes a nossa família tá ali precisando... a gente servir a nossa família e às vezes a gente não tá fazendo, a gente quer fazer para fora. Sim. Mas começa primeiro quem tá do teu lado. Então, eu acredito que essa já é uma boa maneira de você começar a servir, né? Falam muito sobre, tenho que servir lá na África. Não que eles não estejam precisando, é diferente. Mas aqui na cidade de Manaus, a gente vê muita gente em situações bem desafiadoras, bem difíceis, né? Então, a gente vai começar, Rodrigão, perguntando assim, um pouco da tua história, falando um pouco das tuas origens, fala um pouco sobre como tudo começou, e aí se você puder entrar ali no processo do oleiro, a gente vai ficar muito feliz aqui. Olha, assim, com todo o amor, eu não sou muito bom para falar de mim, não. Mas eu sou filho de Dona Débora Cavalcante. Meu pai se chama Rashid, meu avô era libanês e veio para cá, para o Amazonas, lá na década de 1920, por aí. E aqui casou com a minha avó e teve meu pai e eu estou aqui, né? Mas eu sou filho, fruto de um casamento separado, por isso que é importante falar de família também, eu vejo isso. Né? E a minha mãe, uma guerreira que nos sustentou. Sou filho, tenho mais 2 irmãos e tive uma adolescência normal, né? Tive que pegar ônibus para ir para o colégio, ralar bastante, né? Que faz parte do processo de amadurecimento do homem, não é vergonhoso. Eu costumo dizer o seguinte para os meus filhos, que olha, eu nunca passei fome, mas eu já tomei café com leite no almoço, já almocei mingau de banana sem leite. Não que eu tenha vergonha disso, né? Então, eu acho que isso faz parte. E aí, depois de um tempo, casei, coisa boa. Olha lá que eu já passei a parte lá da adolescência que realmente não tem. E aí casei com a minha mulher, a qual eu amo, Vitória. E eu digo que ali foi um novo... Ali a vida mudou, né? Você começa a assumir responsabilidades que como solteiro você não tem. Ainda que você trabalha, tem aquele rótulo da responsabilidade, mas quando chega a conta no final do mês, que não tem ninguém para pagar, é que você vê, né? É só você e você. Então isso vai gerando um processo de amadurecimento. E a gente começou bem de baixo, bem simples mesmo. E se nós chegamos até aqui é por causa da graça de Deus, né? E que fez toda a diferença na nossa vida e nós não podemos deixar de tributar a honra, a glória, o louvor e a adoração a Ele, porque a minha vida verdadeiramente só passa a ter sentido depois que eu me rendo ao Senhor em 1998, né? E ali eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. E passou a ter uma vida com sentido. E desde esse primeiro dia, eu sempre tive o desejo no coração de servir a Deus. Mas deixa eu só fazer uma pergunta, Rodrigo. A tua conversão, você estava lendo, ouvindo? Alguém te chamou? Como é que foi? Essa é uma boa história. Eu nasci num lar evangélico. Minha mãe é crente, minha avó é crente, minha bisavó era crente. E eu, quando eu tive 18 anos, minha mãe até então me levava obrigado para a igreja. E eu ia. Tem até uma história interessante, né? Quando a gente for falar de família, a gente pode falar um pouco mais disso. E eu chegava lá na igreja com a cara desse tamanho. Chateado. Porque era no domingo de manhã, eu gostava de soltar papagaio. Todo mundo soltava papagaio. Né? E tinha culto à noite, às vezes a gente ia. E quando eu chegava lá, tinha na época era diácono, ele chegava e me via com a cara desse tamanho. Né? E eu disse, eu te via, tal, menininho aqui com a cara
toda emburrada, mas ia. E como foi bom minha mãe ter me levado. Porque em um determinado momento da minha vida, eu sabia o caminho, eu sabia para onde voltar. Eu sabia aonde eu encontraria a verdade, né? Aquilo que ia verdadeiramente preencher e saciar a minha alma, que naquele momento estava confusa e aflita. E quando chegou 18 anos, mãe, não quero mais. Aí eu já começava a sair, não acordar, uma série de coisas. E foi dos 18 aos 28 anos, que aí que foi essa parte que eu não falei lá, né? Então foi uma época difícil, porque quando eu entrei na faculdade, é um momento que eu entendo também que o jovem precisa desse amparo. Porque quando entra na faculdade, você vai se deparar com um mundo, uma porta aberta, e você vai ter acesso a muita coisa, você vai começar a querer se achar o cara, o bom, agora eu posso, agora eu consigo. E ali eu também fui conhecendo algumas coisas, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca usei droga, o máximo que eu fiz foi uma vez, eu digo 5 vezes, né? Fumar cigarro de maconha com pasta, não gostei daquilo, achei horrível, achei horrível, mas eu comecei ali a tomar cerveja, né? E depois gostava do uísque, então saía aos finais de semana e vivi essa vida mundana, né? Normal do jovem. Só que como conhecia a verdade, né? A voz do Espírito sempre falava no meu coração e apontava que aquilo não estava segundo a vontade de Deus, mas mesmo assim você continua caminhando, infringindo, achando que aquilo vai ser bom e que você não sabe. E aí eu gostava de correr de carro, sofri 3 acidentes de morte, um carro capotou, deu 360 no ar, caiu com as 4 rodas. Eu creio que já era Deus me chamando ali. Bem, filho, né? E eu, de certa forma, desobediente, não queria ouvir. Deu um sustinho, né? Não, era um susto grande. Olha, é incrível. Nos 3, o carro acabou. Nossa. E eu saí inteiro. Só nunca eu perdi o óculos. Nossa. O carro girava assim no ar, caiu com as 4 rodas no chão, amassou, fechou, uma árvore deu no meio, o carro ficou assim, só ficou protegido o meu banco e só não quebrou o vidro da frente, o resto tudo quebrou, o teto amassou. E no último eu estava a 160 por hora, um amigo meu, ali na estrada do turismo, e indo para o aeroporto, bateu no poste também, o carro capotou, caiu no abismo. E ali, naquele dia, isso foi em 97, porque eu falei da minha conversão em 98, né? Quando eu subi aquele abismo, pela primeira vez eu ouvi Deus falando assim comigo, sabe? E eu subi aquele barranco, assim, foi dentro de mim, eu não sei explicar. Diz assim, lembra de tudo que tu aprendeste de mim na minha casa. E eu entrei naquela ambulância achando que eu ia morrer. Eu tive medo da morte, porque eu sabia o que aconteceria se eu morresse, né? E a palavra ela é muito clara, né? E eu precisava confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque se me confessarem diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, se negares diante dos homens, eu também. Então, a salvação, e eu creio nisso, né, da vida eterna, ela está em Cristo. Aos que creem terão a vida eterna, né? E eu estava em desobediência a isso. E eu creio que Deus ali, pela terceira vez, me deu essa oportunidade. Eu fui para o hospital 28 de agosto, naquela ambulância com medo de morrer, porque eu não conseguia falar assim, sabe? E ainda que todo inteiro, o carro todo acabado, um Porsche entrou atrás desse meu amigo, ele quebrou 3 costelas, e eu saí de lá inteiro. E quando eu cheguei no 28, eu digo, eu não acredito que eu estou inteiro, eu não acredito. E quando eu cheguei lá, a minha mãe, a primeira coisa que ela me olhou e disse assim, tu teve medo de morrer, não foi, meu filho? Eu digo, mas como é que ela sabe disso? E o meu irmão mais velho, o Rashid, que também já era convertido e congrega até hoje na Assembleia, quando ele entrou no hospital, Deus falou o coração dele e diz assim, avisa o teu irmão
porque essa é a última oportunidade. Nossa. E estão chamando, né? Assim, eu tenho poupado a vida do teu irmão. E eu cheguei naquela noite em casa e eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Até então. Até então. Aquele momento, Até aquele momento. E eu me lembro até hoje, eu dobrei meu joelho e disse assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, muda a minha vida, em nome de Jesus, amém. Essa foi a minha oração. Sincera. E a partir dali, isso foi em 97, a minha vida foi começando a mudar verdadeiramente, né? Eu já não tinha mais prazer de ir à noite, de sair à noite, né? Então, era do Templo do Coração Blue, da discoteca do Tropical, da boate do Tropical, lugares que eu frequentava e que eu, de certa forma, estava ali com os amigos. Mas foi me tirando a alegria, sabe? Eu tinha angústia de ir para aquele lugar. Então, eu chegava lá e dizia, pô, ali eu sei, o pessoal vai se drogar mesmo eu não me drogando, ali vai ter isso, ali eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou encontrar aquela pessoa. E numa dessas noites, no Tropical, que já foi assim, o basta, eu vi um jovem, sabe, tinha cheirado tanta cocaína que eu sangrando no nariz dele. Eu digo, meu Deus. Mas voltei no outro final de semana, mas com angústia ainda maior. E nessa última vez que eu fui lá, eu cheguei, peguei meu uísque duplo, entrei e eu ia lá sempre, e nunca tinha observado isso. Eu encostei do lado de uma carranca, um negócio de madeira feito. Eu passava por ali, saía, nunca tinha observado aquilo. Era um bicho feio, um olho desse tamanho, um dente desse tamanho, um nariz desse tamanho. E eu olhei os vitrais da boate, cada vitral tinha uma entidade, né, de colorido, amarelo, preto, vermelho, azul, e escrito embaixo, Ogum, Shogun e tudo mais. E quando eu vi, eu digo, meu Deus, eu tô no... porque sempre tinha briga lá. Sempre tinha briga naquele lugar. E eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô num lugar consagrado a demônios. Nossa. E ali os meus olhos abriram e eu digo, eu não larguei, passei lá meia hora e fui embora. Né? E algumas vezes também, já nesse processo, eu saía com alguns amigos e eles diziam, aí eu dizia, rapaz, eu tenho que ir embora. Eu disse, por quê, rapaz? Essa tua cerveja já está estragada e tal. Eu digo, eu não estou me sentindo bem, não estou alegre. Chegava em casa, 3, 4 horas da manhã, minha mãe orando. Fingindo que ia no banheiro e ia beber água. Eu só tinha paz, meu irmão, quando eu chegava em casa. Só tinha paz quando eu chegava em casa. Né? Então, daí veio esse chamamento. Né? E eu me lembro uma vez, nessa época, tudo isso aí entre 96 e 97, né? Eu descendo ali Efigênio Salles, saindo de casa 11h30 da noite, a minha mãe disse, meu filho, não vai, já são 11. Não, mas eu vou ali rapidinho e tal. Aquela angústia no coração, aquele peso no coração. E eu descendo lá, Efigênio Salles, e aí eu digo, Deus, bota aqui uma mulher que seja tua serva, que seja tua filha, que me ajude a caminhar nos teus caminhos, que seja a mãe dos meus filhos. E não é que ele ouviu. Eu já ia perguntar se ele tinha conhecido a Vitória depois. Depois, aí porque aí nesse período eu já não estava mais gostando disso, já me dava, tinha prazer. Aí eu disse, no outro sábado eu vou para a igreja. E aí eu comecei a ir à igreja. No lugar que eu não queria ir quando a minha mãe me levava, mas eu sabia o caminho. Eu sabia que ali tinha palavra boa, eu sabia ali que eram homens de Deus que pregavam a palavra. Então eu cheguei lá. E eu ainda te disse assim, ó, Senhor, eu vou, mas se não tiver uma vaga na frente, eu não vou estacionar. Olha, mas que Deus é muito paciência. Né? Mas, meu irmão, não é que Deus preparou um lugar, estacionei lá. Ele já sabia até o que tu ia pedir, pois né? Pois é, mas isso é coisa que vai provar, bota Deus à prova. Eu já pedi perdão dele. Eu disse, Senhor, me perdoa por tantas besteiras que eu cometi, né? Sim. Mas eu sei que em todos esses 3 acidentes, isso foi livramento de Deus, porque pela gravidade não teria como eu sair de lá sem um arranhão. Sem um arranhão. E
Deus me levou até ali. E eu me lembro que um homem de Deus estava pregando sobre o Vale de Ossos Secos. E aí eu entendi, Senhor, eu estou entendendo o que esse homem está falando. Né? Eu sei, Senhor, que tu és poderoso para colocar o teu espírito em mim, me dá vida, e eu creio nisso. Me dá essa oportunidade. Me coloquei ali na condição de quem realmente precisava Sim. desse acolhimento de Deus. Né? Eu creio que todo ser humano, e quando ele encontra os braços do Pai, isso é refrigério e alma. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de amor de Deus. Sim. Desse amor, desse acolhimento, dessa atenção, desse cuidado, dessa proteção de Deus. Né? E todo ser humano, quando encontra, né, poxa, encontra refrigério para sua alma. E naquele momento era o que eu precisava. A paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Né? Tudo vai Tudo, aliviando. Né? Salmo 91 fala sobre isso, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí vem diz ao Senhor, tu é tal, tal, tal. Leia o Salmo 91. Salmo 91. E aí ia ter um retiro espiritual. E eu disse, eu vou nesse retiro. Eu disse, eu vou e eu quero encontrar o Senhor. Até então, você nunca tinha tido uma experiência assim? Eu fui evangelizado, eu sabia a verdade, mas eu precisava, assim... É claro que Deus nos escolhe, Ele nos amou primeiro, né? Sim. O chamado é de Deus. Mas eu precisava ter aquele entendimento, assim, eu preciso aceitar Jesus. Né? Eu preciso confessá-lo, eu preciso ter esse encontro marcado com ele. Eu fui para aquele retiro com aquele intuito. Eu vou com um encontro marcado contigo. Lá eu quero te conhecer, lá eu quero que o Senhor me alcance, lá eu quero ser visitado pelo teu Espírito. E aí eu já comecei até nesse período do retiro a orar na minha casa. Senhor, vai proporcionando. E eu fui do retiro daqui de Manaus, que é o Monte Sião, fica ali antes da Vila de Lindóia, ia orando, ia louvando, né? Tem uns louvores marcantes do João Alexandre. Escute João Alexandre, é muito bom. E aí eu ia nesse entendimento. E desde o primeiro dia eu já fui lá, Senhor, eu quero te conhecer. E no último dia do retiro, né, um pastor amado, até hoje eu lembro do texto, né? Como eu me lembro lá do Vale de Ossos Secos. Inesquecível, inesquecível, né? E ele pregou sobre não desperdiçar a graça. A graça de Deus está ao nosso alcance. E eu entendia durante toda essa minha vida que eu estava desperdiçando. Deus estava me dando a graça, a oportunidade, e eu desperdiçando, jogando no lixo, jogando fora, desprezando aquele amor, aquela graça. Mas naquele dia eu não quero mais, a partir de hoje eu não quero mais desprezar essa graça. Eu quero recebê-la. E aí quando ele fez o apelo, eu levantei a mão, eu fui o primeiro a ir lá. Eu fui o primeiro a chegar lá na frente, porque eu entendi que não era coincidência. Sim. Primeiro o Vale de Ossos Secos, ele sopra o espírito, depois não desperdiçar a graça. Todas aquelas ministrações muito pessoais, né? Como se estivesse falando comigo. Assim, filho, volta, né? Que era o INCOI da época, que era o encontro de jovens, e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá na frente, eu chorei, mas era um choro ruim, era um choro de dor. Caraca. Sabe, angustiando, mas depois veio um choro de gozo, coisa maravilhosa. Que se você não sabe o que eu estou falando, se você ainda não teve uma experiência com Deus, eu te convido a trancar a porta do teu quarto e começar a orar na tua casa e buscar, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que bate, abre, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e que o Senhor vê pro aflito. Mateus 11:28 diz, estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E era como eu me sentia naquele momento. E eu fui, e depois foi um choro bom, de alma, gostoso, alívio, sabe? Como se toda a culpa
todo medo, todo tivesse sido jogado fora, me senti perdoado. Eu tinha um problema que eu precisava resolver com meu pai. E depois disso eu fui lá e, pai, me perdoa, eu te amo, pai, e o Senhor é o pai que Deus me deu e tal, tal, tal. E hoje a gente tem uma aproximação, né? Mas essa é a cura de alma que só o Espírito de Deus pode fazer. É verdade. Não adianta a gente se omitir e esconder. O melhor é a gente ir na presença do Pai, chorar e dizer, Senhor, cura logo esse negócio que eu não aguento mais. E isso é vida, né? Então, a partir daí, nesse mesmo retiro, a Vitória estava. Mas você já se conhecia? Não conhecia a Vitória. A Vitória, porque eu morei no Japim e ela morou no Japim também. Então, ela me conhecia assim de vista, né? Um conjunto, bairro ali, né? Eu sou do 1, ela morava no 2, mas eu não a conhecia. Mas no mesmo dia ela se rendeu ao Senhor. E dali começou uma convivência, né? Porque, como eu falei, eu sempre gostei de servir a Deus. Esse foi o meu sentido. Quando eu voltei de lá, eu já me prontifiquei a servir a Deus como cooperador da diaconia. Então, eu ia para lá, abria a igreja, fechava a igreja, aquelas coisas, eu sempre... E a gente tinha um trabalho muito forte nos barcos, de missões, na igreja. Nós íamos finais de semana às comunidades e ficávamos lá o final de semana todo, pregando, evangelizando e tudo mais. E aí que ela também fazia isso, aí a nossa amizade começou a ficar muito próxima. Só que ela era minha amiga e eu era amigo dela. E numa dessas viagens, eu me lembro, nós estávamos numa comunidade chamada Saracá. E assim, disse assim, ninguém namorava ninguém, né? Mas eu já orava. E é interessante que a minha oração, nesse aspecto, era assim, eu não queria mais namorar, eu já queria alguém para casar. E eu passei 3 anos, isso para um homem, já, né? Eu passei você vinha de uma vida secular, então a prática sexual normal. E desde que eu me converti, eu esperei no Senhor. Eu digo ao Senhor, eu vou esperar de ti uma mulher. E me preservei mesmo. Tem gente que não acredita. Pô, mas tu passou 3... Passei. E hoje eu colho frutos dessa espera, dessa bênção. Eu creio isso e a minha mulher crê nisso também. Né? E nessa comunidade, assim, primeira vez veio ao meu coração, eu disse, Vitorinha, mulher de Deus. Vitorinha olhou pra ela. Aí tem uma história interessante, que tem uma amiga em comum, que é a Cláudia, e ela, já numa outra comunidade, numa outra viagem, começou a fazer o approach, né? A aproximação e tal, fez o meio de campo. Porque tem toda uma história que aí a gente pode contar depois isso, né? De casal, dois de juntos. casal, E aí eu levantei a maior bandeira mesmo, e a partir dali, aquela ligação. E a gente começou a namorar, 1 ano e 3 meses, namoro e noivado, e casamos no mesmo dia que nos convertemos. Nós nos convertemos dia 11 de outubro de 98. E quando já estávamos namorando, foi marcar o casamento, aí eu fui ver minhas férias na empresa e disse assim, puxa, tem um feriado aqui, eu vou marcar esse dia. Não atentei para o dia. E depois que eu vi, olha, um dia 11. No dia que nós nos convertemos, nós nos casamos. Nossa, muito significativo, né? Só que em 2001, né? Então, nos convertemos em 98, em 2001 nós casamos e já vamos fazer agora 21 anos de casados. Que bênção, né? Então aí já tem o Gabriel, 18 anos, o Daniel, bons filhos, a Larissa, excelentes filhos abençoados. Todos jovens já, né? Jovens. Nossa. Então, verdadeiramente, Deus tem um projeto e um plano na família. Então, se você acha que Deus não tem um plano na sua vida, comece a considerar o plano de Deus na sua vida, porque Ele tem um plano. Talvez você não saiba ainda, por isso que é importante se colocar diante dele e dizer assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, porque você vai sentir algo diferente
experimente, né? Senhor, eu tô aqui, muda a minha vida, transforma a minha vida, aquela oração que eu fiz lá. Simples, básica, direta. E Deus ouviu, sincera. mudou a minha vida. Tem coisas hoje, quando a gente começar a falar da Casa do Oleiro, que eu digo assim, esse não era eu. Aham. Que eu nunca iria trabalhar como morador de rua. Eu, arrogante, prepotente, aquele cara lá, nunca. Então Deus foi trabalhando na minha vida. Hoje eu amo aquilo. O Rodrigo de antes, tu acha que ele olharia assim pro morador de rua? Não, Não olharia. não. Invisível. É invisível. Cara. Até porque nem olhava para isso, né? Uhum. Você olha para outras coisas. Eu queria ser rico. Entendeu? Sim. Eu queria ser rico. Meu plano era outro. Meu Sim. plano era outro. Totalmente E diferente. nunca tive felicidade nisso. Hum. Sempre angústia. É vaidade. É correr atrás de coisas que têm pouco valor. Hoje eu sou feliz, alegre, satisfeito. Amo estar ali porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Sim. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, você está feliz. É algo que vem no coração. Você está feliz. Pode até vir dificuldade, né? Mas a gente, logo em seguida, o Senhor vem, acalma, traz refrigério pro nosso coração, porque a gente vai passar dificuldade, a gente sabe disso, né? Mas sempre quando a gente tá passando uma situação muito aperreada, muito difícil, a gente faz isso. A gente tem um hábito também de orar juntos. Ah, isso é bom. Então a gente se ajoelha, ora, quebrando o coração mesmo. E tem oração, eu até falei outro dia, o Senhor, ele é muito simples, ele só quer que tu seja honesto. Só. Uhum. Então fala, olha, Deus, eu não tô conseguindo, me ajuda, me manda aí estratégias, porque eu mesmo não tô conseguindo. Pelas nossas próprias forças não tá dando, não. E ele nos conhece muito bem, né? Diz lá, Salmo 119, ele nos conhece ainda quando era substância informe. No seio da nossa mãe, ele nos teceu, conhece todos os nossos dias e estabeleceu. Porventura Deus não nos conhece? Claro, nós é que precisamos conhecê-lo. Nós é que precisamos dele. Agora tem aqueles que digam, não, eu não preciso e tal, tá bom. Eu quero andar com aqueles que precisam. Eu quero continuar sendo dependente de Deus. Como é bom ser dependente de Deus. Como é bom ser dependente. Porque aí você não sabe, em tudo você vai colocar lá. Diante dele, você pede a bênção, você pede autorização. Se não for, você sabe Não é que pra todas as coisas cooperam É. para o bem. A vontade dele é Verdade. boa, perfeita e agradável. Junto com Uhum. isso vem um conselho. Né? Aquela questão do fundamento. Onde você tem construído a sua casa? Né? O prudente edificou sobre a rocha. Sim. E um sensato sobre a areia. E nos dois casos veio a chuva forte, veio o vento, veio a tempestade, a dificuldade vem para os dois. Só que um que estava firmado na rocha, quando passou por ela, a casa dele não se abalou. A outra veio a ruína. Quantas famílias estão em ruínas? Quantas famílias estão indo a pique? Quantos casamentos estão sendo destruídos porque construíram o casamento sobre areia? Não construíram em Cristo. Não chamaram ele para ser a principal verga da casa, a principal coluna. Aí depois chora, a mulher chora porque o marido sai de casa, o filho chora porque o casamento desandou, né? Mas olha que maneira salutar. Continuando assim, o casamento de vocês vai fortalecer, orando junto, né? Diogo mostrando as suas dificuldades como homem, que precisa. Não tem super-homem. Super-homem, né? A gente está aprendendo a ser marido. Sim. A gente está aprendendo a ser pai. Não tem um manual, né? Então a gente vai na dependência do Senhor. E muitas vezes eu falei para o meu filho, eu digo, me ajude, porque eu não sei ser pai. Eu estou aprendendo a ser pai, né? Eu quero ser um bom pai, né? Mas aonde é que a gente vai aprender isso? É quando dobra lá e me ajuda. Toda madrugada eu oro. E a gente ora, a Vitória ora, né? Porque a gente entende que esse é o alicerce da nossa vida e da nossa família. É a oração, essa dependência. Aí nós casamos e chegamos até aqui. Caramba, eu já tô aqui já passando mal, Eu pessoal. percebi, porque geralmente ele não fica assim. Eu tô falando pouco. Ele tá que nem porque eu tá quando difícil. passei mal. Não, mas olha, deixa eu dizer. Acho que ele tá passando água. Vai dando os breaks aí, porque se deixar, eu já falei, a gente vai até
5 horas da manhã falando aqui. Não Que esquenta não, ó. a gente depois pede uma pizza, bota aí e tal. A gente vai entrar agora sobre a casa do oleiro até pra Ah, dar tá. uma respirada aqui, que senão eu vou passar mal. Ó, eu Pronto. conheci a dona Débora Conheceu? no encontro da SAF. É. Acho que foi na casa da Márcia. O Diogo até foi também lá. Nossa. Babei assim, eu fiquei. Meu Deus do céu. Ela que orou Muito por mim. sábio. 10 muito anos ela sábio. orou. 10 É anos pouco? orando. É pouco? Tá orando há quanto tempo, varão? Tá orando há quanto tempo? Minha mãe orou 10 anos. Aí eu pergunto, Deus ouviu? Com certeza. Com Deus certeza, ouviu, cara. mudou. Então, na oração, nós temos acesso direto, né? O véu foi rasgado pelo novo e vivo caminho. Quem é o novo e vivo caminho? Jesus. Uhum. Então, nós temos um intercessor. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Uhum. intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós oramos segundo a vontade do Pai. Então, a nossa oração, ela sobe direto ao trono de Deus. Que coisa maravilhosa é você ter essa convicção, essa certeza de saber que as suas orações estão sendo ouvidas por Deus. Ainda que seja um choro, Uhum. ainda que seja algo insignificante aos nossos pensamentos, né? Eu dizer assim, mas Deus não se importa comigo. Ele se importa. Uhum. E saber que a tua oração, que a nossa oração sobe direto ao trono de Deus. E nenhuma fica sem resposta. Que coisa consoladora é essa? Que coisa maravilhosa, né? Porque no tempo certo, eu tenho experiências de oração também, que a gente pode um dia vir falar, sensacionais, sabe? Um dia que eu queria, assim, Senhor, eu queria receber um telefonema hoje, assim, coisa boa, um amigo, e no dia. Eu tenho uma experiência na casa do oleiro de oração, porque hoje a casa do oleiro a gente consegue se sustentar. A gente não tem 6 meses de funcionamento, mas tem uma reserva que daqui a 6 meses a gente está funcionando. Uhum. Isso é bom, porque isso gera dependência. Uhum. Porque eu sei quem é o provedor daquele lugar, e o provedor é Deus. Porque não tem ninguém por trás da casa do oleiro. O que existe são pessoas que me conhecem, conhecem o trabalho, sabem a seriedade e contribuem, né? E sabem que aquele recurso vai chegar no fim. Ontem mesmo nós recebemos uma doação de R$600, né? Ela queria dar cesta básica, a gente falou, poxa, não dá para transferir para frango? Aí ela enviou o dinheiro, eu fui lá no Açaí, comprei 3 caixas de frango, a doação dela dava 2,5 caixas, e eu fui lá, mandei a nota do Açaí e mandei para ela. Tá aqui, ó, o seu dinheiro tá aqui. Então nós funcionamos assim. Mas no início eu não tinha movimento para 3 dias. Nossa. 3 dias, 3 dias. Quando eu fui alugar a casa, né, não tinha ninguém por trás, era do meu bolso. Aí eu chamei um amigo, que é o Eric, nosso irmão, que até hoje está lá conosco. A casa do oleiro é bênção na vida de muita gente. E ele foi ser meu avalista. Se eu não pagasse, ele pagava. Graças a Deus a gente sempre pagou. E até hoje a gente está lá. Mas imagina você começar um projeto se não for na dependência de Deus. Ainda mais um projeto dessa desenvoltura, desse monte, né? Porque hoje a gente alimenta 1.800 pessoas. Hoje nós temos 2 núcleos. Hoje a gente tem conta de luz. Hoje a Casa do Oleiro tem 2 funcionários, 2 coordenadores, homens de Deus, família, né? Então hoje a gente está com uma estrutura, ainda que pequena, mas bem sólida. Mas vai começar isso lá atrás. Vai dizer para tua mulher, amor, hoje eu vou trabalhar com morador de rua. E é agora que vai entrar o começo da história, porque a gente ouviu agora como é que tá hoje. Tá bonito, tá organizado, tá tem rodando. caixa para 6 meses. Agora começa aqui, Rodrigo, contando um pouquinho pra gente como é que iniciou esse projeto. Tá bom, então vamos lá. Como eu falei, depois daquela conversão, eu sempre tive o desejo de servir a Deus, né? E depois dali, eu casei com a Vitória e veio o pastor João Wilson, falecido, disse assim, eu tenho uma congregação para ti lá no Tarumã e tal, quer abrir ela? E eu disse, eu vou. E nós passamos 11 anos lá nessa congregação. E a minha oração, desde o início, foi assim, até hoje, Senhor, não passa de mim o que tu tem proposto para a minha vida. Porque quando eu li em Isaías,
né? E aquele texto é muito bonito, né? Ele disse, quem irei? Eu não sei quem vai, eu sou homem de lábios impuros. Aí vai lá, toca com a brasa, em Isaías, depois ele já sai de lá, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando eu li essa passagem, eis-me aqui, envia-me a mim, eu disse assim, eu tô aqui, Senhor. Não passa de mim o que tu tem proposto para minha vida. Então, isso daí foi 99. 99. E aí, nós já casados, fui para a congregação, passamos 11 anos sozinhos lá, construímos uma congregação, tivemos que sair. Voltei de novo para a nossa igreja central, fiquei lá servindo 2 anos, mas sempre nesse sentido de querer servir a Deus. E numa dessas ações, na época do Por Amor, o pastor Alcedi deu a oportunidade que ele ia se afastar para que eu coordenasse. Nós fomos fazer uma ação na Panaí, íamos fazendo culto. Panaí é aquela feira lá do centro, né? Lá do centro. Ali descendo o Educandos ali, né? E fomos levar sopa, tinha enfermeiros para fazer curativo, roupas, uma sopa, e fizemos um culto lá. No final, chegaram 2 homens e disseram assim, me tira daqui. Caramba. Aquilo ali foi um marco inicial, né? Porque quando eu saí dali, aquela noite eu não dormi. Eu fui para minha casa, eu fui no caminho entendendo que não bastava eu só. E aconteceu coisas maravilhosas ali naquele dia, né? Quando a gente fez o culto, as pessoas estavam bêbadas, nós oramos, entorpecidas, elas ficaram sãs, elas ficaram lúcidas. Nossa. Né? Aconteceu um mover de Deus, algo lindo ali. E aí eu fui para casa nesse dia, eu lembro de uma moça chamada Rafaela. Ela disse, me tira daqui. Ela entrou num carro com uma irmã nossa e deixou ela mais à frente, mais boa. E aquilo foi impactante, que eu cheguei em casa e fiquei orando até 4 ou 5 da manhã. Eu digo, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esses 2? Né? Peguei, isso era uma sexta-feira, no sábado comecei a ligar, tentando ver aqui em Manaus, aí eu fui descobrir a nossa realidade. Tem poucas casas, né? E as casas que existem são assim, vivem pela fé. Por isso que a gente comentando há pouco, pelo menos está fazendo, está entregando a sopa, que bênção, está fazendo algo. Né? Não adianta você criticar. Ele está ali com a maior das boas intenções. É fácil? Não é. Quem está à frente sabe o quão difícil é, o quão penoso é. Então não adianta criticar. Que bom que tem alguém que está servindo pelo menos uma sopa, está matando a fome de alguém, que está fazendo algo. E aí, essa mesma equipe se mobilizou e nós começamos a fazer uma cantina, e desse dinheiro nós mandamos, que nós angariávamos nas cantinas, na cantina, nós enviamos essas 2 pessoas para São Paulo, para uma clínica lá em São Paulo. Eles passaram 7 meses, nós bancamos ele. Um pastor lá que era amigo nosso fez um preço assim super campeão pra gente. E por isso que é importante também, não despreze os humildes começos, não despreze, seja fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Comece, seja fiel, Deus vai te honrar. E aí nós começamos nesse trabalho. E aí veio o desejo de abrir uma sala pequena. Acho que eu vou fazer aqui tipo um discipulado. Porque nós continuávamos a fazer a distribuição de sopa. Aí nós dizíamos aos moradores de rua, olha, lá, ali na igreja, nós temos uma sala. Aparece lá, é quinta-feira. E aí eles começaram a ir. 2, 5, 10, 7, 12, 20... Aí eu digo, meu Deus, o negócio está crescendo. Aí eu fui vendo outras necessidades. Eles chegam com fome. Eles chegam querendo tomar banho. Mas eles estavam indo. O que estava atraindo eles ali? Se não fosse o amor de Deus. Porque não distribuía dinheiro, não distribuía cesta básica, não tinha nada. Eles estavam indo ali. Eles se sentiam bem. O que nós fazíamos? É o que nós fazemos até hoje. Nós louvamos, nós oramos, nós pregamos a palavra. E falamos de amor, de esperança. Alguns nos procuravam e diziam, nos tira daqui. Aí nós havíamos uma parceria com uma outra instituição, e eles
disponibilizavam 1, 2 vagas para nós, aí a gente começava a colocá-los lá. Tinha sempre umas parcerias assim, né? E aí, porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Ei, calma, ninguém faz nada sozinho. Calma. Precisa de apoio, de ajuda, abre o coração. Sim. E aí, nós começamos. Aí eu comecei a levar cachorro quente, a gente fazia em casa. Um creme de frango. Aí daqui a pouco tinha 20, daqui a pouco tinha 30, daqui a pouco tinha 40 pessoas. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com tanta gente? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Então aí foi tomando uma proporção. Né? Por isso que eu digo assim, a Casa do Oleiro, ela surgiu primeiro no coração de Deus. Sim. É algo porque Deus sabia da necessidade dessas pessoas. Porque tem pessoas que realmente estão escravizadas na droga, no álcool, mas tem gente lá que quer sair e não tem força. E elas clamam a Deus uma oportunidade. Então eu digo que isso surgiu no coração de Deus e foi gerado no meu coração. O grande privilegiado aqui, eu digo que sou eu. Sim, Rodrigo, te prepara que eu vou te usar. No primeiro momento veio uma coragem, sabe? Eu acordava de madrugada, 4 horas da manhã. O sono passava, meu Deus. Eu tentava dormir. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas isso acontecendo. Caramba. Aí eu lembrei, Samuel, fala, pois o teu servo está ouvindo. E isso de madrugada. E aí eu disse isso ao Senhor, Senhor, fala, o teu servo está ouvindo. Aí ele me deu o projeto da Casa do Oleiro. Isso de madrugada, eu escrevi num papel. Eu estou atrás desse papel. Aí ele falou um abrigo masculino, um abrigo feminino, para idosos, uma casa de triagem, tudo. Mas não existia nada. Não tinha terreno. Não tinha nada. Não tinha nada. Só tinha escrito. Só escrito. Só escrito. E aí, e tanto que na sala eu dizia, um dia a gente vai ter um terreno. Um dia a gente vai ter um lugar pra gente. Mas não tinha nada, não tinha nem dinheiro. Quem pagava o cachorro-quente éramos nós, tudo, né? E eu acreditei nesse projeto. Assim. Eu falava como se ele existisse. Então, ele nasceu num coração de Deus voltado para os moradores de rua. Então, o que é a Casa do Oleiro? A Casa do Oleiro é um projeto que trabalha com moradores de rua. Nós temos pilares, né? Que é resgate, a gente vai à rua e resgata. A gente acolhe ele por 9 meses, depois a gente reintegra ele à sociedade. Então, todos os que passam pela Casa do Oleiro, a gente pegou ele na rua, numa situação muito feia, e ele está de pé. Alguns recaem, mas quando eles saem de pé. Entendeu? Dignos, com a família restabelecida, alguns amigos a gente consegue empregá-los. Né? Então, dentro desse projeto, que eu creio que nasceu no coração de Deus e foi gerado no meu coração, visa isso, esse resgate dessas pessoas que estão clamando por uma situação de vida, né? Porque é muito fácil criticar. Isso, é aquilo. Meu irmão, mas por isso que é o seguinte, louve a Deus pela sua vida, você está com teto, você está com uma família, você está trabalhando, pare de murmurar em nome de Jesus, sabe? Levante as mãos para o céu, comece a agradecer a Deus, você está com saúde, comece a ser grato. A palavra de Deus, a boca fala do que está cheio o coração, então que o Senhor nesse dia esteja renovando as tuas emoções, os teus sentimentos, esteja renovando a tua esperança, porque você é um abençoado de Deus, tem tanta gente numa situação difícil, então está muito mais fácil para você recomeçar, busque ajuda, corra aos braços do Pai e Ele vai ajudar você. Então é o que eu tenho visto, sabe? Então é muito fácil criticar, é isso, é aquilo outro, né? Eu me lembro do bom samaritano. Eu acho que Lucas 10, eu acho que todo mundo já leu isso, né? Passou lá um sacerdote, tinha vindo do templo. Passou lá o levita, estava cantando louvores ao Senhor e viu um moribundo, tinha sido assaltado, tinha apanhado. O que é que eles fez? Viraram, não posso tocar nele porque ele é impuro, ele é imundo. Mas qual é o segundo mandamento?
Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus disse, sereis conhecidos como os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Aí eu estou vendo alguém ali passando, eu estou criticando ele. Né? Então, o que o samaritano fez? Ele fez o que estava ao seu alcance. Ele foi lá, pegou aquele, colocou em cima do carro dele, né? Do carro, que não era o carro. Levou lá, cuida dele, está aqui 2 denários, 2 dias de trabalho. Ele fez. Por isso que a gente estava falando naquela hora. Você disse, eu faço tão pouco. Que bom que você faz isso. Você fez o que está ao seu alcance. E eu entendo que como igreja do Deus vivo que somos, né? Nós somos imagem do Deus vivo. Nós somos as mãos, nós somos os braços, nós podemos abrir a boca, não mais para maldizer, mas para abençoar. Chega lá e diz, eu te abençoo em nome de Jesus. Ora por ele. Tem amarguras, tem feridas, muitos foram abusados, muitos foram rejeitados, tem tanta história que não cabe a gente julgar. Né? Nós somos excelentes para ver o cisco no olho dos outros. Verdade. Mas ninguém vê a trave que está no seu. Né? Histórias de pessoas que foram abusadas, mulheres que foram abusadas com 7, 8 anos, crianças que foram cuidadas pelos padrastos e por não ser filho daquela mãe batia. Aí ele sai com 8, 9 anos, vai para a rua. O que vai encontrar? O tráfico, o crime, a marginalidade. E ali ele entra naquele círculo. Então, mas foi para lá porque quis. Não foi, meu irmão. Muitas vezes são empurrados para aquilo e passa 20 anos naquela situação. Mas tem gente que não aguenta mais e quer sair. Então aí entra a Casa do Oleiro, né? Que é esse projeto lindo de Deus. Todo dia a gente abre lá 6 horas da manhã. 6 horas da manhã que abre. Nossa. E dá banho e café quentinho, 2 pães com manteiga. O cara passou a noite na droga, mas ele vai lá para tentar alimentar não só o corpo, ele vai lá querendo uma oração. Entendeu? Sim. E a gente dá banho nele, é banho digno, é sabonete, creme pro corpo. Ainda tem gente que me critica. Pô, tu dá banho pro corpo? Dou! Tem banho. A sua oferta que entra lá, a gente compra creme amaciante pro corpo e passa lá nele. Porque tá ressecada, tá mal cheirosa e ele sai de lá cheirosinho. Tem escova de dente, tem barbeador. Hoje é quinta-feira, tem ação social, 4 horas. Eles vão lá, cortam o cabelo, fazem a barba, tomam banho, lancham. E a gente tem um jantar hoje à noite, porque as quintas-feiras continuam até hoje. Acho que essas quintas-feiras. A distribuição de sopa continua até hoje. Amanhã nós vamos à praça distribuir sopa. Né? Só que hoje a gente já é conhecido. Né? E continua dizendo, olha, vá lá na Casa do Oleiro. E aí, desse serviço, eles nos procuram e dizem, eu quero sair da rua. Caraca, eles encontram amor, né? Eu acho que sim. Porque tudo aquilo que eles não tiveram foi falta de amor que levou aí pra rua. Foi falta de amor. Foi falta. Olha, a gente vive numa sociedade bruta, né? Isso até é uma evidência da volta de Jesus. O amor esfriará. E está muito frio. As pessoas, às vezes, estão dando mais importância a um pet. Eu não estou dizendo que não deve cuidar do animal, porque a palavra de Deus diz, o justo atenta para a vida do animal, né? O coração do justo é bom. Tal. Mas o coração do perverso, do mal, o coração do ímpio é perverso. Mas é uma vida. É uma vida que merece uma oportunidade. Sim. E é isso que a Casa do Oleiro faz. Então a gente abraça lá todo mundo. Ninguém faz nada por interesse. Por isso que eu digo, a gente gosta daquilo ali. Sabe? E lá nós é que servimos eles. Eles chegam lá por livre e espontânea vontade? Vão de livre e espontânea vontade. Eles já sabem e eles vão. E eles chegam lá sempre com ordem, com decência. Aí eles vão tomar o banho deles, já
passam antes, deixam as coisinhas deles, porque eles têm as bolsas deles, né? Então, deixa a bolsa aqui, recebe a fichinha dele, vai pra fila, toma um banho, já senta, são poltronas, né? Uhum. Já tem ventilador ligado para eles. Pô, até ventilador tem. Cobertura, sabe? Alguns já estão cansados, dorme, deixa dormir, né? Aí daqui a pouco eles tomam um café deles, os 2 pães. A gente compra 120 pães todo dia. Já chegamos a comprar 160 pães todo dia. Não tem problema. Se tem gente lá, a gente vai dar os pães. O leite tá R$11, R$12. E todo dia tem leite, Comprei tem café. 14 hoje. Nossa. E Então, Rodrigo, mas essa parte que abre todos os dias, que eles vão lá, tomam um banho, é um núcleo, né? Que é o núcleo que, como é que se chama? triagem. Que Triagem. fica lá no centro, né? Que fica no centro. E aí você tem uma outra, né? Explica direitinho como é que a gente faz Tá. para chegar nesse núcleo. Então tá legal. Como é que acontece hoje? Hoje a casa do oleiro ela é pequena para necessidade. Eu estimo que Manaus hoje tem aí uns 2.500 moradores de rua. Nossa, tudo isso. E a gente só trabalha aqui no centro. Se a gente for ali na Rua do Fuxico, vai lá à noite. Ali tá uma Cracolândia também. Né? Ali na Zona Leste. Ali na também. Zona Leste tem. Eu quero um dia abrir uma casa do oleiro lá. Mas a gente. Mas nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? Todo dia a gente tem esse serviço, essa utilidade, né? A gente vai lá, dá banho e café, faz esse devocional. E desse serviço eles nos procuram para sair da rua. Então ali é a nossa triagem. Porque hoje a gente não tem a capacidade de absorver a demanda que Manaus requer. Porque nós trabalhamos prioritariamente com moradores de rua. Meu filho é dependente e tal. Mas a gente trabalha com morador de rua, porque ainda que sejam coisas muito, muito próximas, né? Alguém ainda tem uma casa, ainda tem um suporte. Aquele ali já não tem mais ninguém, né? Já foi abandonado até pela família, pelas situações de vida, né? Porque muitos, para sustentar o vício, rouba a mãe, rouba a geladeira, rouba o fogão, e os irmãos já ficam por aqui e mandam o cara embora, porque para alimentar o vício dele, ele usa dessas situações. Aí fica devendo a boca e traficante não alivia. Traficante manda pagar mesmo. Né? Então, às vezes, eles saem e vão ter que ir para a rua e viver na rua. E ali tem todo um organismo para que ele se mantenha. Né? Então, ele vai ter que trabalhar, muitas vezes como um leve trás, né, da droga, vão reparar carro, não estou dizendo que todos os que reparam carro, mas eu estou dando, que eles chamam, a gente vai fazer o nosso corre lá, pastor, né? Alguns vão ter que manguear, que enganar mesmo, né, para pegar um dinheiro, e esse dinheiro todo, muitas vezes é revertido para droga, porque ele precisa se sustentar. Então, esse é o fato. Se eu olhar só pelo fato, dizer assim, pô, são imperdoáveis. Mas como a gente olha pelo lado da misericórdia e pela transformação, é o que a gente acolhe. Chega lá a gente, assim, extremamente bêbada. Não aguento mais, não tem. Eu acredito que ele não aguente mais, mas o mundo no qual ele está inserido, ele é obrigado, ele está naquilo ali. Dominado pelo meio, né? Tá ali, não tem jeito. Então você está aqui, tem 10 que estão naquela prática. E você acaba sendo envolvido naquilo. Não tem ninguém bobo, ninguém tolo, mas é a prática dele. Então, por isso que a gente acolhe, porque a gente entende que precisa tirá-lo daquele meio, né? Então, o que acontece? A gente vai lendo, vai estudando, vai aprendendo. A substância, ela está aqui. O nosso corpo tem a capacidade de regenerar. Os neurônios, não. Parte do pulmão, também não. Mas eu tenho uma história lá de um milagre que o pulmão do cara ficou Bom. Tem gente que diz assim, eu não acredito em milagre. Você não conhece a casa do oleiro, vá lá. Vai lá só um dia. Todo dia, né? Todo dia tem milagre. Só um dia pra gente conhecer e ver esse tem gente que tá curado. Tem cura física, cura espiritual, cura de vida transformada. Então, eles nos procuram nesse centro de triagem e dizem assim, eu quero sair. E quando então a gente começa a fazer um processo. Aí, então, a gente tira ele da rua já nesse dia. Quando tem vaga, porque quando não tem, a gente diga para ele, filho, não tem.
mas você conhece se você continuar caminhando quando abrir a próxima oportunidade. Então tem gente que quer dormir lá na frente, tem gente que quer, não quero sair daqui, eu quero... Aí quando abre a vaga, a gente coloca ele. Então ele já sai daquela condição de dormir na rua, de usar droga, e já vai dormir numa cama confortável, com refeição, banho. Tanto que nos primeiros dias eu nem converso direito com eles, eu deixo eles dormirem. Descansar. E né? quantas pessoas tu consegue alocar lá na triagem? Na triagem a gente fica aqui com mais 4 pessoas, porque ela não tem capacidade de acolhimento. A nossa capacidade de acolhimento é no nosso núcleo de restauração de vidas, que é a segunda etapa. Então aqui ele vai ficar uns 4 dias, ou ele vai ficar aqui, esses 4 vão ficar uns 30, 20 dias mais ou menos, porque alguns, pela abstinência do sexo ou da droga, recaem, que não é fácil, tu tá com 20 anos com aquela droga ali. Sim. Então, assim, não quer nada. Não é. É uma força que vem ali de dentro. Né? Então, pode dar vários exemplos, mas quem luta para emagrecer é fácil? Não é. Qualquer impulso vai lá e come. Imagina ele que é droga, 20 anos naquilo. Ele deixa de comer. Então, olhar criticamente é muito fácil. Agora, ir lá e estender a mão, eu acho que esse é o ato de amor que Jesus falou lá. Sereis conhecidos como meus discípulos quando praticar o amor. Então, não julga. A gente não pergunta o que ele fez. Mas isso, meu irmão... Por isso que eu falei aqui no início, eu não dou ouvido para isso. Eu já apanhei muito. Não é pouco. E fogo amigo. Fogo amigo. Sabe a garra do Wolverine? De adamantio, que o cara chega assim correndo na tua costa, amigão, e... tipo isso. Ninguém nunca deu R$10, R$5, mas para criticar tá cheio. Nossa. Entendeu? Tá cheio de gente para criticar, mas quanto vale uma vida para uma mãe? E para um pai? E para uma filha que tá vendo o seu pai ali? Quanto vale aquela vida? Não, mas ele não é de nobre estirpe, ele não tem sangue azul, ele não frequentou... Mas quanto é que vale para Deus? Jesus morreu na cruz pelo pecador. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos. Tu não é nada, meu amigo. Tu não é nada. Entendeu? Tudo é o favor e a graça e o amor de Deus na tua vida. E aqueles ali são os doentes. Eu costumo dizer assim, que isso é uma ilustração. Se Jesus viesse aqui e ele está aqui através das nossas vidas, eu tenho certeza que ele não iria em muitas igrejas. Mas ele iria lá na Panaí, ele ia em alguns prostíbulos, entendeu? Ele ia em lá na Boca da Onça, ele ia lá. Porque lá tá cheio de dependente químico e tá precisando ser curado, tá precisando que alguém ore. Quando você chega lá, você impõe a mão, você ora, eles começam a chorar. Por quê? A alma aflita, querendo um consolo, querendo sair dali. Mas não tá preso, são cadeias e grilhões. A gente entende também o lado espiritual da coisa. Sim. Né? Então eles estão presos. Preciso de ajuda de alguém que ore para que eles possam ser rompidos. Correntes, há um tempo, nessas dos sonhos, deixa eu contar uma história para vocês, um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava numa cidade, era um lugar iluminado, e eu começava a sair dessa cidade, sabe? Ia saindo, acabava a luz e eu ia seguindo um caminho e a cidade ia ficando para trás, e eu continuava caminhando e tinha parte que tinha tipo grama e chegou uma parte que era só um barro. E eu olhei para frente e era dia já. E tinha algo semelhante a um campo de concentração, com estacas e arame farpado. E as pessoas lá dentro, e aquilo me chamava a atenção. Eu digo, o que é aquilo? Aí eu ia lá e via, assim, bastante gente, e eles sentados, com medos, oprimidos, sabe? E eu abria a porta desse lugar, e eu dizia para eles, olha, é para lá, a cidade é para lá. Vamos. Eu apontava, corra, e alguns ficavam lá, e aí eu puxava uns
e levava eles para lá. Alguns começaram a ver e iam, e outros ficavam lá com medo. Então, hoje eu entendo o que é esse sonho, né? Então, eu saí da cidade, fui para essas pessoas que estão... A África é aqui. A África tem África aqui Tem também, África. né? A Cracolândia é aqui. Uhum. A necessidade de evangelismo da igreja é aqui. Nós somos Cristo, nós somos a igreja, nós somos os pés, nós somos as mãos. Nós somos os bolsos também, Também. né? Então tem gente que sabe a Bíblia toda e tem que saber. Sim, tem que saber. Tem a cabeça desse tamanho, teologia. A explicação. Tem A pessoa sabe tudo, teologicamente só para discutir, né? com o sabe. Sabe, eu sou de Calvino, eu sou arminiano, amém. outro. Ok, né? Não, a escatologia, amém. Tem que ter a sua base doutrinária e eu não estou questionando isso. Mas o pé dele está desse tamanho, o que ele está fazendo? Não está fazendo nada. Nada, cara. Né? E a igreja somos nós, e nós é que temos que ir a essas pessoas. Jesus ia com as multidões. Ele andava e as multidões o seguiam. O que aquela multidão queria? Alguns só queriam comer, outros queriam os milagres de Jesus, mas ele estava falando ali do seu reino. E a igreja tem que fazer isso. Ela tem que falar do reino. Eu digo, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus. Nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Nós somos forasteiros aqui, nós somos peregrinos. A igreja não prega mais sobre a vinda de Jesus. Não fala mais disso. Só prega assim, você é vencedor, você vai receber a sua bênção. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você precisa de arrepender dos seus pecados. Porque, independente se ele é um dependente químico, ou se ele está na vida de prostituição, ou se ele está em roubo, é pecado. É o mesmo pecado que muitos estão cometendo dentro de casa com pornografia. Sim. Mas ele se acha mais digno do que o outro. Mas é o mesmo pecado e precisa de arrependimento. Né? Ele precisa de ajuda também. Mas eu não estou nessa condição. A condição do pecador é igual e todo pecador precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, você que nos ouve precisa de Jesus. Arrependei-vos dos vossos pecados para serdes salvos. Qual é o nosso maior inimigo? É o pecado. Só que aí, as armadilhas do inimigo, ele coloca a pornografia, a prostituição, a pedra de crack, o álcool, tudo isso afasta o homem de Deus. E o homem começa a usufruir dessas coisas e se distanciar de Deus. A igreja precisa ir lá dizer, ei, volte para Deus. Volte para Deus. Esse é o papel da igreja. Né? Então, a Casa do Oleiro faz isso, esse ato de evangelismo. Né? A gente não tem ali placa denominacional. Eu congrego numa igreja, mas ali não é uma placa denominacional. Ali é a Casa do Oleiro. E nós resgatamos, fazemos o papel lá de ajuda do bom samaritano, mas falamos de um amor transformador de Cristo, que mudou a minha vida, que impactou a minha vida, a sua, você que está nos ouvindo, porque isso aí é o poder do Espírito Santo quando sopra sobre o vale de ossos secos, porque os ossos estão secos e precisam do Espírito que aviva, que fortalece, que vivifica. Então, quando o Espírito sopra nesses ossos secos, quer seja ele prostituto, quer seja ele dependente químico, morador de rua, ladrão, o que quer que seja, pecador de pornografia dentro de casa, está traindo a mulher dentro de casa. Não, mas isso aqui é só para me aumentar o meu desejo pela minha mulher. Isso é pecado, não brinque com pecado. O pecado leva à morte, não se lambuze com pecado. Ele é atrativo, mas ele é enganador. Não brinque com isso não, porque quem está na rua hoje, começou com uma maconha. Começou cheirando uma cola. Começou pequeno. E aquilo foi tomando uma proporção, porque o diabo faz isso, ele escraviza. É verdade. Ele escraviza. E aí, chega numa situação dessa, quem vai resgatar eles lá? E eles ficam, imagina, como você comentou, 20 anos nessa escravidão, passam 4 dias, às vezes umas pessoas elas acabam recaindo, como você falou, né? Acaba. E se a pessoa continuar firme, Rodrigo, aí você consegue levar elas para lá. Aí o que acontece? Passou esse período de, vamos botar aí 20 dias. Aí a gente leva para o nosso núcleo de acolhimento, onde ele vai passar 9 meses.
Lá Tá. tem uma capacidade maior. Ah, lá é chique demais. Tem Lá é amigo- chique. Cabe quantas pessoas? Lá a gente está com capacidade de 20 pessoas. 20 Ah, pessoas. 20 pessoas acolhidas. O nosso terreno lá não é tão grande, uhum. mas a gente acolhe confortavelmente. Eles já vão dormir em ar-condicionado, já vão dormir num colchão desse tamanho. Mas sempre teve esses 2 núcleos ou... Não, Primeiro primeiro teve- começou a triagem. Aham, Começou esse núcleo que eu aluguei essa casa sim. para fazer esse atendimento Do que eu próprio tinha nas bolso. quintas-feiras. É, tudo do bolso. Ah, Tem cada história linda nisso aí, aham. que eu vou voltar para a triagem para falar da oração que eu passei lá. Que a gente não tinha condições de pagar 3 dias. Porque, ó, imagina, você ter que pagar aluguel. Imagina o que é dar banho em 50 pessoas diariamente. Quanto é que é a tua Nossa, conta de água? Nossa, olha só. Imagina a conta de pão. Sim. Imagina um funcionário. Misericórdia. Imagina a luz. Então você não tem de onde tirar isso. Por isso que eu digo, a casa do oleiro é um milagre. Porque como nós nos chegaríamos até aqui? Sim. Se não fosse pela boa mão de Deus tocando em corações como o seu, para contribuir, disse, eu vou dar R$10, eu vou dar R$20, eu vou dar R$50. Uhum. Mas teve gente lá que deu 25 mil para construir um telhado. Nossa. Então, é assim que funciona. E o que é que eu faço? Vou lá na loja de ferro, Uhum. não vou fazer propaganda aqui, pego a nota fiscal e mando para ele, tudinho. Aí ele vai dizer, não quero saber. Eu digo, não, tu não quer, mas eu estou prestando conta para você. Uhum. Tá aqui, casa do oleiro tem contador, casa Aham. do oleiro declara imposto de renda, né? Por quê? Porque você me conhece, mas quem está me ouvindo pode ser, pô, esse cara pode ser um aproveitador. E eu até digo, venha nos conhecer, vá lá ver o que a gente faz, veja a seriedade, vai ver se isso realmente está acontecendo. Converse com um morador de rua. Uhum. Pergunte se ele conhece ali no centro a casa do oleiro, se ele já foi lá, se ele já tomou um banho, como ele é atendido lá. Pode ir lá na triagem e também visitar, né? O que acontece? Vocês, Rodrigo, eu quero conhecer a casa do oleiro. Entre em contato, a gente agenda. O que não Uhum. dá é para chegar lá Do Super nada. do né? nada. Aham. Eu quero entrar aqui por exemplo, no nosso acolhimento. Não pode, né? Até porque é uma instituição, é algo sério, são pessoas, né? Uhum. Eu costumo dizer assim que todo mundo quer ir lá tirar foto, né? Botar na rede social. A gente não tem isso. A gente está aqui, sim, para divulgar esse serviço, essa obra de amor e de misericórdia de Esse Deus. milagre. Esse que Deus milagre. Mas Uhum. ninguém vai lá fazer uma autopromoção, né? Uhum. Porque o que muita gente quer, às vezes, é autopromover. Não é Sim. isso. O nosso intuito não é esse. O nosso intuito verdadeiramente é resgatar. Então ele dorme num colchão desse tamanho. Uhum. Colchão bom, é igual o colchão do meu. Mas por que ele faz isso? Dignidade. Quando tu pede de Deus alguma coisa, tu vai pedir algo meia boca? Tu vai pedir a excelência. Por que para um morador de rua? E por que eu dou isso? Porque ontem ele estava num papelão, dormindo na chuva, num lençolzinho. Nossa. E hoje ele vai sentir, vai dormir num colchão, no ar-condicionado, que vai até 4 da manhã, aí depois desliga, entra o ventilador, ele acorda, tem um café, tem um devocional, tem a terapia, depois ele vai tomar um banho, vai almoçar. Olha a diferença do que ele está passando a ter do que ele tinha. Isso é um marco. Tô sendo amado, né? Nossa. É um choque para ele. É um choque, é um impacto, né? Da onde ele saiu, do papelão, da lama, da comer no lixo, porque essa é a verdade. Tem gente que diz assim, eu pego a carne, às vezes limpo o tapuru e comia. E hoje ele está comendo um almoço, arroz, feijão, macarrão. Um amigo, amado irmão, um beijo para ti. Pode falar o nome. O Amaro. Claro. Vai lá e distribuiu 15 quilos de picadinho. A outra irmã vai lá e dá o frango. Tem outras irmãs que mensalmente vão lá e depositam um valor. Tudo isso é atitude de amor. E aí vão dizer que o trabalho deles não é importante? Porque a gente só está aqui na linha de frente porque alguém está financiando. Por isso que eu volto a dizer que bom que está distribuindo copo de sopa. Pra gente é isso aqui, mas pra eles é isso aqui, né? Pra quem não tem nada. Pra quem não tem nada. Muito, né? E aí o que acontece?
Alguns aproveitam aquela oportunidade e dizem, para aquela vida eu não quero mais. Sim, Não volto mais para aquela vida. verdade. A gente faz muito evento voltado para a família. As famílias vêm e os visita. A Uhum. gente, por exemplo, semana passada no feriado, nós fizemos uma ação só para os que colaboram e para os acolhidos, família. E demos uma palavra de família. Olha, você pode fazer isso. Em vez de você gastar quase R$ 2.000 com droga, tudo isso. Uma Uhum. pedra R$ 10, o cara fuma 6, 7 por dia, Nossa, multiplica por 30. é uma Cara, nota no final uma do mês. nota. No final do ano, E então. o cara trabalha, carrega ali na Feira Manaus Moderna, saco de farinha, tudo para alimentar o vício. Ele né? se escraviza do vício. Do vício. Né? Porque Nossa. ele não trabalha para levar comida para dentro de casa. Ele trabalha para comprar droga. O vício. O vício. Então, essa é a Nossa. parte lógica que você vai dizer assim, não, deixa. Aí o filho dele está abandonado, a mulher dele está abandonada, sofre. Mas quando a gente acolhe, parece que toda aquela chama de amor reacende. É algo incrível. E toda a família também é É restaurada. isso que eu ia falar né? agora. É tanto do lado da pessoa que estava ali naquela situação, porque a família, apesar de ter uma hora que já não aguenta mais, mas tá sofrendo também, tá sofrendo Ah. junto. E eu te falei antes, né, por que eu passei mal, porque a gente viveu essa realidade com meu pai. Foi exatamente assim, né? Ele teve uma hora, eu passei 13 anos sem falar com meu pai. 13 anos, que foi a parte da minha adolescência até, a gente já era casado, né? Sim. E foi quando eu entendi que eu precisava perdoar. Porque, como você estava falando, né? O morador sai do papelão para dormir numa cama confortável. Deus fez exatamente isso comigo. Metaforicamente falando, né? Eu tava na lama, no lixo, toda suja. E aí ele me limpou, me resgatou, enfim. E aí eu entendi que por que eu tava fazendo aquilo com meu pai? Eu precisava perdoar. Porque o meu pai celestial tinha me perdoado na Sim. condição que eu estava, tanto pecadora quanto o meu pai terreno. E aí foi quando a gente fez as pazes ali. Que lindo isso. Essa história é linda. Essa história é linda. Porque isso é um milagre. Isso é um milagre. Se a gente olhar só pelo prisma humano, Sim. isso é um milagre. Sim. O perdão, Perdão. né? A reconciliação. E eu vejo isso de vidas que realmente... Eu posso dar vários exemplos. Vou falar um aqui do Dorinaldo. Hoje não está mais lá conosco, já concluiu o nosso... que a gente não chama nem de tratamento, né? O período dele lá conosco. Foi extremamente amado. Ele chegou lá, ele tinha 20 anos de rua, mais de 20 anos ali na Rua do Baré. O nome dele era, eu chamava como Zé da Caixa, porque ele só andava com umas caixonas de papelão aqui e tal. E ele foi um dos que disse assim, que estava orando a Deus, não aguentava mais aquela vida. Aí alguém falou para ele, ei, tu vai tomar café? Ele disse, não tem onde tomar café. Vamos lá na casa do oleiro. Um morador de rua falou para ele, onde é isso? Você vai ficar lá perto do T1. E aí esse cara no meio do caminho, não foi o Dorinaldo, foi sozinho, chegou lá. E nesse dia tomou banho, tomou café e ele tinha problema de dicção. Tá. E eu quero ficar aqui. E no dia tinha uma vaga, a gente acolheu ele. Nossa, Esse legal. que foi o resumo. Ele chegou lá com o pé, tinha um ferro, bem aqui. Um calcanhar ali. Aqui, o calcanhar, por Lateral aqui ali, né? assim. Quase podre. Nossa. Pus, ferida e tudo mais. E lá vivendo com aquilo no meio da rua. E aí nós acolhemos. O pé dele ficou curado. Nossa. O ferro saiu. O pus saiu. Foi fechando tudo, curou o pé. Ele entregou a vida para Cristo e concluiu o período, ficou mais de um ano lá conosco. Restaurou a família. Aí não tinha ninguém em Manaus, mas tinha uma tia no interior. Aí numa das saídas, foi lá com a tia, com o tio, aí a tia, não, venha pra cá. E ele foi cuidar dos tios, tá bem. Hoje está de óculos, conseguimos um tratamento dentário para ele, colocou um aparelho auditivo,
regularizou a sua situação, recebe um auxílio, quase uma aposentadoria, e tocou a vida dele. Tá bom, quando foi agora no Natal, ele, posso passar o Natal e o Ano Novo aí com vocês? Que vocês são a minha família. Nossa. Claro, venha! Nossa. Passou o Natal, o Ano Novo, eu vou, ano que vem eu volto de novo. Curado, longe da droga. Qual é o valor dessa vida? Nossa. Isso é um caso. Hoje foi uma mãe pegar um filho, 48 anos, lá, filhinho dela, feliz, que o filho dela tá limpo, e pegou ele, vão começar a vida num terreno que eles têm no interior. Não, pastor, eu vou. Vá cuidar da sua mãe, filho. Vá. E isso é 2, eu posso contar vários casos que foram restaurados, outros estão trabalhando, estão estudando, vão fazer faculdade, tiraram carteira de motorista, carteira A, carteira B. Estão trabalhando e estavam na rua comendo, tá lá. Nossa. E essa dignidade faz parte. Alguns saem, mas quando saem por causa da abstinência, 2 dias eles querem voltar. Eu quero voltar para minha cama. Tipo, pô, só que entrou outro. Nossa. Cara, é duro. Como é que Né? tu vai dizer não? E quando uma mãe me liga? E quando uma mãe vem na minha frente, como se a primeira vez que isso aconteceu, eu me desatei a chorar. Chegou uma mãe, o filho dela tinha 40 e poucos anos, e ela coloca, eu só tenho um senhor, eu só confio no Deus. Eu digo, meu Deus, eu não tenho solução para essa mulher. Eu entrei no meu carro depois, meu Deus, me livra disso. Eu não tenho. Porque as pessoas chegam lá, uma mãe, o seu pai, né? Não vou entrar nesse lado, mas quantas filhas? Meu pai teve aqui um pai, não vou dizer o nome desse. Eu não tenho mais notícia do meu pai, só tenho notícia do meu. É difícil, mas a filha ama o pai. E quer uma chance. Então, essa é a realidade. O pai nos ama. Quem é o pai? O próprio Deus. E ele levanta a casa do oleiro para ir em resgate aos seus pequeninos, aos que estão feridos à margem, aos que apanharam, aos que foram pisoteados, aos que o sacerdote e o levita não olham. Mas nós somos os bons samaritanos enviados por Deus para gerar esse resgate da alma deles que estão presos no cárcere por causa da droga. Então você começa a acolhê-los, eles vão passar 9 meses e aí o corpo vai regenerar, né? Então vai dormir bem, vai comer bem. Alguns perdem neurônios, perdem, aí não volta. Alguns ficam problema de pulmão, é difícil. Problema do fígado, é difícil. Mas tem gente curada, acontece milagre, eles assim, não acredito, curado, pode ir lá. E eles dão um depoimento dele. Agora vai sair que vai completar 9 meses. Na próxima terça-feira nós vamos orar, vamos abençoar. Ele vai trazer, foi no conselho tutelar, pegou a guarda do filho dele, vai cuidar do filhinho dele e vai começar a trabalhar vendendo as coisinhas dele. Nós vamos ajudá-lo a começar a trabalhar. Vocês dão ajuda ainda depois que eles saem, porque dão um suporte, sim, ajuda, né, porque o que acontece? A gente cuidou 9 meses. Sim. Você passa a amar. Não dá pra largar. Largar, né? vai embora. Não, você tem. Então, hoje tem culto e domingo, eles têm que estar lá. E eles vão para ajudar. Porque lá nós servimos, como eu falei. Então, a partir do momento que a gente acolhe, o que estava na rua hoje passa a servir. O próximo que está chegando. O próximo que está chegando. Um ciclo ali, né? Um ciclo, entendeu? Então, nós somos chamados para servir. Esse é o entendimento. Eles precisam ser servidos. Então, Casa do Oleiro procura trabalhar isso na essência. Né? Então, você me vê lá, eu estou servindo eles. Eu vou lá, levo o prato, levo o suco e outras coisas. Agora, se for lá agora, o nosso coordenador está cortando o cabelo deles.
Nós estamos servindo eles. Eles é que Aqui, ó, precisam. pode cortar cabelo lá. Você Né? corta É. cabelo também. O Diogo Ei, corta o tem- cabelo do Gustavo, eu corto o cabelo da minha mãe. Assim, não somos profissionais, né? Mas a gente faz o nosso melhor. Na próxima ação feminina eu vou te chamar. Pronto. No Dia das Mulheres nós fizemos uma agora. É. Legal. Aí foram cabeleireiras. Ah, Fizeram. Você fazia as unhas. Olha aí. Faço muito bem feitos aí. a gente conhece algumas pessoas que cortam cabelo também, que de repente pode convidar elas a Sim, participar. era isso que eu queria agora pedir pro Rodrigo falar pra gente. A gente viu aí que dá pra ajudar de várias formas, né? Sim. Com pouquinho. Acho que Deus vai colocar em teu coração a forma, né? Mas eu queria que o Rodrigo falasse assim, além do Pix, né? De dinheiro, da cesta básica. Quais outras formas que a gente pode contribuir com a Casa do Oleiro? Tá bom. Olha lá. Na verdade, quando a gente começou, eu achava que a parte mais difícil seria a parte financeira. É difícil. Uhum. E eu sei que hoje a parte mais difícil é a espiritual. Uhum. Eu sei porque a gente paga um preço de oração à noite. Então, a primeira forma que você pode nos ajudar é orar. Nossa. Ore. Senhor, abençoa lá a Casa do Oleiro. Senhor, manda os recursos. Porque quem toca no teu coração e no teu para dar R$10 não sou eu. Eu não Uhum. tenho esse poder de convencimento. Mas quando convencido pelo próprio Espírito de Deus a contribuir, você vai fazer um cheque de R$1 milhão, eu creio. Porque foi assim que começou. Uhum. Né? Eu vou falar, tenho que falar essa da oração, que é a segunda vez que passou. Logo no início, a gente estava com 12 acolhidos. E não tinha dinheiro para 3 dias. E era um domingo e acabou a comida. E tinha segunda-feira, tinha que já providenciar a comida. Uhum. E eu fui dormir naquele dia chorando. Senhor, me meti numa enrascada. chorando. Não era para mim fazer isso. E tinha coisas que eu não podia contar para Vitória, porque imagina. Hoje é fácil, mas teve muita coisa que eu não falei, que eu não contei. Pra Uhum. poupá-la. Para poupá-la. Sim. Não porque eu não confiava. Mas imagina tu dizer assim, amor, vou trabalhar com morador de rua. Não é, tu tá doido. Então a coisa foi meio gradual. Uhum. Gradual, porque você, assim, gera uma desconfiança de todo mundo, Uhum. Sim. né? Gera uma desconfiança de todo mundo. E isso é coisa desse homem. Lá vai esse homem se meter numa enrascada, né? Vai se meter numa furada. E aí, eu, de tanto ouvir isso, eu falei assim, eu me meti numa enrascada. Agora eu me meti mesmo. Não tem dinheiro e tal, como é que eu vou? E eu falei, eu vou largar isso, eu vou abandonar isso. Não tem jeito, não tem como eu manter isso. Né? Porque muitas vezes eu pagava o aluguel, eu do meu dinheiro, pá! Aí 2, 3 dias depois, tu chegava e dava uma oferta do valor que eu entreguei lá. Nossa. Entendeu? Então eu entreguei R$600, que era do meu, 2 dias, 3 dias depois tu chegava lá e tá aqui, ó, de oferta. Aí eu pegava e... Então, os 3 primeiros 2 anos e meio foi muito assim, né? E por isso que eu digo da oração. E nesse dia eu fui orar e dormi chorando. Mas eu acordei na segunda-feira, meu amigo. Motivado. Potente. O choro dura uma noite, mas a alegria, Então amanhã. meu irmão, bala. Deixei meus filhos no colégio, corri lá pro açaí, peguei o carrinho e pá, pá, pá. Quanto tinha? Não tinha nada na conta. E eu enchi o carrinho, pá, 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 pá. Peguei as caixas de frango, cheguei lá no caixa. Quanto tinha? Se você não tiver, vai do meu. Vou botar o meu. E Bravo, né? peguei meu celular, meu irmão, no caixa. Aí tinha uma mensagem lá, eu abri. Quando eu abri o PDF, tava lá um valor. Nossa contribuição. Cara, eu comecei a chorar na fila. Na fila do açaí, cara. Comecei a lagrimar. Meu Deus, tu és fiel. Quem ouviu a minha oração na noite anterior? Ninguém sabia, nem a minha mulher sabia. Ninguém sabia. Só eu sabia que eu estava desesperado. Entendeu?
E Deus deve estar olhando A lá, pessoa "Tenha manda calma." R$700. Caramba. Se ela manda antes de eu chegar, eu já entrava numa cidade bombada. Eita, agora é festa. Mas só mandou na hora que eu cheguei no caixa, meu irmão. R$700, a conta deu 736. 36 é meu. Pá! Já contribuiu ainda. Ei, fui pra cá. Então são essas experiências de milagre. Por isso que eu digo, isso é de Deus. Um amigo meu foi em casa tomar um café quando não tinha nada. Aí ele disse assim, e aí, Rodrigo, como é que tá o teu projeto? Eu só tinha a salinha lá, né? Aham. Levando cachorro quente e tudo mais, não tinha nem a casa. Eu digo, rapaz, eu ainda não tenho, mas eu sei que um dia eu vou ter um terreno, a gente vai ter uma casa para isso, vai ter um feminino e tal. Eu sempre sonhei e só eu acreditava. Ninguém mais acreditava, ninguém mais. Os meus filhos ainda pequenininhos oravam assim, Senhor, abençoa a casa do oleiro do papai. Não tinha nada, bicho. Não tinha NADA. Só eu acreditava. Só eu, ninguém acreditava. Do oleiro do acreditava. papai. Era. Eles... o projeto da cardoleiro do papai, essa era a oração dele. E não tinha nada. E aí chegou esse meu amigo, foi tomar um café, ele me pergunta. Aí eu comecei a sonhar, rapaz, vai ter isso. Eu vou te apresentar um amigo meu. É um americano que vem aqui e ele constrói igrejas. Ele é um homem de Deus, ele levanta recursos nos Estados Unidos e vem aqui e investe na obra. E esse amado irmão, que é o Billy Day, conhecido como Vovô Bill, ele chegou numa viagem, tinha ido no interior do Amazonas, ele já é um senhor de bastante idade, agora está com 93 anos. Nossa. Na época ele estava com 88, mais ou menos. Cansado, aí o Marco chega para ele e diz assim, aquele amigo que eu falei, tem uma reunião. Ele diz, muito obrigado, o Bill fala. E ele fala isso, né? Muito obrigado, eu chego cansado, você ainda marca uma reunião, uma hora dessa para mim, né? E eu apresentei o projeto para ele num saguão de aeroporto. Abri lá, isso. Falei aqui, nós vamos fazer isso. Já tinha desenhado também? Já tinha tudo. Nossa. Eu já tinha tudo, só eu sabia do projeto. Uhum. Um amigo meu, sentei com ele, ele fez a planta, o arquiteto Luiz, André Luiz. Oh. Ele não tinha nada, nem terreno. E aí o Bill, eu digo, olha, e tudo isso eu já estou fazendo. Eu já estou distribuindo sopa, eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo isso. Agora eu estou querendo um lugar para isso. Se Deus tocar no seu coração. E eu senti que ele ficou assim, tipo... Ele diz no depoimento dele que ele saiu daqui de Manaus a Miami pensando na casa do oleiro. Nossa. E a primeira oferta que ele deu foi $15 mil. E nós não tínhamos conta, nós não tínhamos CNPJ, não tinha nada. E ele mandou para uma igreja, que é a igreja presbiteriana, porque o pastor Zé João, que também começou a sonhar, né? Eu falei para ele, e pastor, olha, tô com esse projeto, Deus colocou no meu coração, um homem visionário, pastor Zé João diferenciado, faltam homens como ele hoje, sabe? E eu já falei isso para ele, né? Porque eu acho que a honra tem que ser dado a quem tem honra. E ele disse, tem um terreno ali da igreja, vamos lá, foi lá comigo no meio da mata, era uma mata. Hoje você chega lá e vê tudo aquilo construído, mas era uma mata, ele entrou comigo, mediu, aí levou no conselho da igreja, o conselho aprovou por unanimidade, cedeu aquele terreno pra gente, é o que a gente construiu, e o primeiro valor foi o Bill, que contribuiu, e o Bill contribuiu outras vezes, então a gente cresceu. Então é um milagre, porque quem não tinha nada, recebe um projeto num sonho, acredita, só você acredita nele. E hoje o projeto toma forma, né, para ter o que nós temos hoje, não tem como dizer que isso não é de Deus. Por isso que não despreze os pequenos começos. Comece, Deus vai honrar, é sério, coisa séria. Deus vai honrar, e foi assim a casa do oleiro. Então hoje a gente estamos com esses 2 núcleos, agora eu estou indo atrás de uma casa para alugar, para fazer um albergue feminino, porque existe essa necessidade. Tem mulheres na rua também. Sim. E elas vão lá tomar banho. A gente construiu um banheiro, porque só tinha um banheiro para 50 pessoas. Então hoje tem 3 banheiros, um feminino e 2 masculinos. Nós fizemos uma cozinha, tudo isso na nossa triagem, para atender bem a eles. Nós fizemos uma cobertura, nós colocamos ventiladores, nós compramos cadeiras.
para eles poderem sentar e ter ali, acaba 8h30. Aí eles oram 8 horas, 8h30 e eles vão embora. Então tem esse conforto. Mas só tem isso porque tem pessoas atrás que estão indo. Então, por isso que eu falei, tem a oração. Tem a oração, tem que começar Pela primeiro oração. com a oração. Porque a oração é que move. Não é o dinheiro que move. Sim. O que move é É a oração, o que move o coração de Deus. Aí Deus toca no seu coração, aí eu vou contribuir com lá. Aí o Pix é o nosso CNPJ. 37 112 204 1000 contra 24. Eu vou deixar aqui na descrição, tá, pessoal? Tá. É o nosso CNPJ. Casa do Oleiro Manaus no Instagram. Vai lá e nos siga, você vai ver algumas fotos. Hoje é o único veículo que a gente tem lá para divulgação. Aí vincula no Facebook, mas a gente tem orado também para que levante um parceiro que cuide disso pra gente, né? Porque hoje eu sou tudo. Sou o arquiteto, sou o engenheiro, sou o social media, mas sou feliz com isso aí. Hoje é o meu projeto de vida, eu amo isso aí, eu não largo isso. E não largo isso, já tive oportunidade assim até de me oferecerem para voltar para uma situação, eu digo, não quero. Você se dedica 100% o teu hoje tempo para esse 100%, projeto, né? hoje é o 100%, é a Casa do Oleiro. Nossa. Né? Então, aconselhamento, porque eles precisam de aconselhamento. Discipulado, culto, tudo. Rodrigo. E tenho hoje 2 coordenadores, que é o Cristiano e o Gelsilan, que eles ficam à frente dos núcleos, né? E essa família, né? A família deles. Caramba, Rodrigo, olha, a gente tá chegando na reta final. Eita, já? Ainda nem contei os testemunhos, rapaz. Deste episódio, tá, pessoal? Calma aí, deste episódio. Fica tranquilo, relaxa aí. Porque a gente tá chegando na reta final, mas eu gostaria muito que você mandasse um recado para as pessoas de casa, com tudo isso, toda essa vivência que você teve, com todo esse trabalho que Deus colocou no teu coração. Olha, primeiro, eu tenho um recado que eu vou dizer para você. Primeiro, busque a Deus. Nossa. Primeiro, de verdade, busque a Deus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação. Estou falando, busca a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes do todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Busca a Deus. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Ele vai dar sentido à tua vida, né? Esse é o primeiro conselho. Buscou a Deus, você vai encontrar Deus. Vai encontrar. Encontrando Deus, ou melhor, sendo por Ele encontrado, você vai começar a ter um desejo de servi-lo. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Ah, Rodrigo, mas eu vou ter que ter uma casa do oleiro igual a tua, eu vou ter que ir para a África. Não, você pode servir a Deus no seu casamento. Sirva a Deus como um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Sirva a Deus no seu trabalho. Você vai glorificar e dar bom testemunho de Deus com a sua vida. E a sua vida vai sair da depressão, vai sair da angústia, nessa intimidade com Deus, né? Volto a dizer, isso não é religião. Então, você vai servir Deus. Servir a Deus é bom, porque você vai ser melhor motorista de trânsito, você não vai mais furar sinal, você não vai mais discutir. Eu chamo a minha mulher. Hoje em dia, o Senhor me dá graça. Me dá graça. Por isso que eu digo, tem coisas que eu não me lembro, mas esse Rodrigo não trabalharia como morador de rua. Mas a gente vai sendo aperfeiçoado pelo Espírito de Deus, que vai nos aprimorando. Então, servir a Deus é nesse sentido. Você vai glorificar a Deus com a sua vida. É fácil? Não é. Realmente é uma porta estreita. Mas é bom saber que eu entro nessa porta sabendo onde eu vou chegar. O pior é que muitos entram em muitas portas largas e não sabem aonde vão chegar. Não sabem para onde estão indo. E chegam lá, se arrependem, tentam voltar e não conseguem. Não tem mais como voltar. Então, que bom eu entro. Eu sei que essa porta é estreita, mas eu sei aonde ela me leva. Ela me leva à presença de Deus. Ela me leva à vida eterna. Eu não volto.
Quer andar comigo? Vamos entrar nela. Não, Rodrigo, eu quero andar nessa porta. Você vai andar sozinho. Mas tu volta para buscar aquele que está lá querendo, porque a gente até diz isso, a casa do oleiro é para quem quer. Sim. Porque a gente vai lá todo dia 50. Tem gente que não quer. Uhum. Mas aquele que quer 1, 2, 3, os 20, a gente acolhe. Sim. Então, e lá a gente caminha, meu irmão, tem que querer mudar. Porque tem toda uma estrutura. Deus está te dando toda a condição. Você está negando, a culpa não é de Deus. Sim. Porque Deus está indo te resgatar lá onde ninguém da sociedade nem da tua família quis ir. E nós vamos lá em nome de Jesus. Nós não estamos indo lá na força de um governo estadual, municipal, federal. Não tem ninguém por trás. Nós vamos lá em nome de Jesus, que quem mantém isso são homens que oram e que são tocados por Deus para contribuir. Por isso que a gente falou da oração e falou da contribuição. Sim. Então, você tem que querer. Então, o segundo passo é esse. Você vai servir a Jesus com a sua vida. E a sua vida vai fazer sentido. E o terceiro conselho, diante disso, é ouvir a voz de Deus. Sabe? Procura. Senhor, como ouvir a tua voz? Começa dizendo, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Tranca a tua porta, entra no teu quarto. Ora em secreto. E o teu pai que vem em secreto vai te responder. Sabe, tem uns 15, 20 dias aí que eu fiquei de madrugada. Eu estou falando isso como promoção. Fato, testemunho só. Sem ter o que falar. Só chorando, cara. Sabe, grato porque o meu filho estava dormindo ali, minha mulher estava aqui dormindo. Só agradecendo pelos livramentos, me passou um flash de tudo lá da minha vida, dos livramentos. Então, o que eu vou reclamar? Então, te tranca lá no teu quarto e eu creio nisso. Isso que eu estou falando, eu creio, eu acredito nisso. Sabe? E vai ser grato a Deus. Tem muito motivo. É difícil, mas para quem não é difícil? Para o Senhor Jesus foi difícil. Foi difícil. Imagina, ele cara. suportou uma cruz, mas antes da cruz ele passou pelo Getsêmani, meu amigo. Depois ele passou pela cruz. Antes ele suportou a tentação no deserto 40 dias. Se o diabo foi tentar ele, tu acha que não vai me tentar a ti? Resistir ao diabo, ele vai fugir de vós, mas resiste. Tu tá aceitando a pornografia, a maconha, a bebida. Não, eu sou a favor do aborto. Um bocado de prática antes dos favores e das leis, e dos estatutos e dos mandamentos e da ordenança de Deus. E começando a ter uma vida secular. É peia, meu amigo. Tá se afastando de Deus. Vai para perto. Estou aqui, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, me esconde, à sombra do Onipotente, eu quero descansar. Né? Então, a essência é essa, o conselho é esse. Te converte a Deus, busca a Deus. Porque o resto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, Lucas 12, ansiosa solicitude pela vida. Buscar em primeiro lugar, a gente está buscando primeiro a fama, a riqueza, a glória, e está deixando Deus para o último, e quando vai num domingo para a igreja, ainda diz assim, a pregação do pastor já não foi boa não. O culto de louvor hoje está muito quente. Está buscando Deus, está nada. Chega lá, ainda que o louvor seja desafinado, e dobra teu joelho e diz, Senhor, eu estou aqui por tua causa, para te adorar. Eu duvido, vai ser o melhor culto da tua vida. Uma vez eu estava numa dessas viagens missionárias e eu estava saindo, isso aí vou botar ali início do ano 2000, né? Eu sei quem eu era. E aí disse, o que eu vou vir aqui fazer, meu? Pregar aqui nesse lugar e tal. Sou tal, ando com a roupa tal, tênis tal, celular tal. Aí a primeira baixada de bola foi quando eu vi uma irmã que ia pro culto para ouvir esse miserável. Tipo, rapaz, ela faz tudo isso para vir aqui. Bota a roupa dela, anda aí pela mata e vem. Aí eu vou numa comunidade
que eu tinha que subir um barrancão, a igreja lá atrás. Pô, lá pra essa igreja, rapaz. Tudo no escuro, tinha que passar um campo grande, as igrejas de madeira, os bancos de madeira. Quando eu chego nesse lugar simples, lá a luz era de motor, aquelas lâmpadas Philips, sabe? No meio daquele amarelado. Tremendo ainda. Era. Cara, que louvor maravilhoso. Começou nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais... Cara, aquele louvor foi mexendo comigo, foi me quebrantando, eu fui chorando. E o irmão começou a pregar lá com um erro de português, mas aquilo foi pra mim, sabe? Aquela simplicidade foi pra quebrar o orgulho de um arrogante, que Deus amava também. Quem sou eu pra desprezar? Ele estava sendo levantado por Deus ali para abençoar. Eu sou melhor? Porque eu vinha da cidade? Porque eu tinha carro? Porque eu tinha isso? Que nada, eu sou tão dependente quanto ele, mas ele estava ali servindo a Deus com alegria, com louvor. Eu digo, meu Deus, é isso aí. É isso aí. Eu disse, não, hoje eu vou para a igreja, temperatura hoje não está 25 graus. Ela está 25,7. Não está agradável. Nunca vai ter intimidade com Deus esse. Não, porque ele está indo lá para desfilar roupa. Ele está indo lá para um evento social. Eu não creio mais nessa. Eu creio nessa origem, a essência da verdade, da busca. Não é fácil, não. Crítica tem um bocado. Não viva a sua vida por causa dos outros. Procure saber qual é a vontade de Deus para sua vida. O que é que ele vai dizer? Usa vermelho, usa roxo. Pô, tu vai ficar perdido. Nossa, não busque. Vai viver a tua vida pela vida dos outros, para agradar os outros. Ah, tu é grosso demais. Por quê? Porque tu falou a verdade. Não, por que tu é grosso? Não, porque tu não anda com aquela turma ali. Eu quero andar com a minha mulher, eu quero andar com a minha família. Então, tem de tudo. E esses ruídos que não vêm de Deus atrapalham. Sim, verdade. Por isso que buscando a Deus, buscando comunhão com Ele, ouvindo a vontade dele, sendo direito. Centro da vontade. No centro da vontade dele. Então você vai andar com a sua esposa de mão dada e diz assim, eu amo essa mulher. Pô, mas tu é besta numa sociedade como essa, o cara, meu irmão, eu amo ela. Essa aqui mesmo, essa aqui que eu amo. Ela é a minha mulher, ela é a mãe dos meus filhos. Cara, homem com propósito. Falta muito homem com propósito hoje. Muito homem com propósito. Né? Homens estão perdidos. E aí, isso aí é conversa pro casamento. Mas esse fica o conselho. Se quiser, tem mais também. Nossa, olha, eu vou falar a verdade. Eu falei tão pouco, não consegui nem fazer muita pergunta hoje, que eu tava aqui já me segurando. Aí, Jéssica, que bom que eu tenho uma esposa maravilhosa aqui do meu lado e que ela tocou o barco das perguntas aqui, porque olha, foi... É bom viver em unidade no casamento, porque quando um percebe que o outro tá passando mal... o outro toma a frente ali, ajuda. Né? O outro vai no leme, né? Exatamente. Então, olha... Vai. Pode falar, falou tão pouco, amor. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Tá bom. Louvado seja Deus por esse momento. Olha, acredito muito que a sua vida está sendo edificada, assim como a minha foi. Com certeza a vida da minha esposa foi. A vida do Hebrão foi, que está ali no cantinho. Hebrão. Então, espero que você tenha curtido muito esse bate-papo. Que você possa compartilhar isso com mais pessoas lá no grupo da família, como disse minha esposa Jéssica. Cara... O que mais? Segurei várias vezes aqui. Hoje eu não passei mal, porque eu já tinha escutado a história, eu já vim preparada, orei bastante, inclusive. Mas sempre edifica muito ouvir, né? É tão bom falar de Deus, né? Das coisas maravilhosas que Ele vai apresentando na nossa vida depois que a gente abre o nosso coração, né? Para buscá-lo aí. Então, é incrível demais viver com Jesus, sério. No mundo, você não vai encontrar nada para preencher o vazio que você tá buscando aí preencher seu coração com alguma coisa. Não vai encontrar.
pode ter certeza disso. Não vai encontrar. Eu falo assim com Propriedade no propriedade no assunto. Só Jesus pode preencher esse vazio aí que tá no seu coração. Eu espero muito que esse bate-papo aqui tenha realmente edificado. Compartilha com bastante gente. Eu tenho certeza, assim, que... Eu tava quase pra falar assim, eu aceito Jesus de novo. E se ele fizesse apelação, eu levantava a minha mão. Com os 2 braços já. Então foi muito bom, viu, Rodrigo? Tá bom, Obrigada tá por... bom. Olha, a aceitar gente o está à convite. disposição, que bom, né? Por isso que, assim, a glória de tudo é para o Senhor Deus. Se há louvor, é para Deus. Se há honra, é para Deus. Né? Então, tudo redunde em glória para Deus. E você que está ouvindo, que foi abençoado, veja isso como uma manifestação também do amor de Deus por você. Né? Se é uma palavra que aqueceu o seu coração, ela não vai aquecer por ser palavra de homem. É o próprio Espírito falando. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, hoje não endureça seu coração. Chega lá e diga, papai, eu estou aqui. Quero provar, eu quero ver isso daí. E aí você vai ver a vida começar a fazer o verdadeiro sentido. Tá bom? E foi bom e, assim, 2 coisas que a gente gosta. É conversar e comer. Então é isso, Então gente. é isso, pessoal. Ó, fica aí que até a próxima. A gente vai marcar aqui um novo bate-papo. Fica com Deus e até a próxima. Bora junto. Bora junto. Paz, Deus abençoe.